Caros alunos, caras alunas da segunda série do Colégio Miguel Couto. Quem fala aqui é o professor Paulo Supimpa para mais uma videoaula de filosofia, a aula 11, que está dividida em duas partes. Vamos ver então agora a aula 11A, sobre Francis Bacon e o empirismo. Primeiramente, nós gostaríamos aqui de falar em Roger Bacon, nascido em 1214 e morreu em Oxford em 1294. Foi um padre franciscano que deu bastante ênfase ao empirismo e ao uso, inclusive, da matemática nos estudos da natureza. Ele estudou nas universidades de Oxford e Paris e contribuiu em áreas importantes como a mecânica, a filosofia, a geografia e principalmente a ótica. Veja aí no slide em verde, ele foi um dos precursores do método baseado na matemática e na experiência, que teve o apogeu mais tarde com Galileu Galilei e vem até os dias de hoje, né? Também utilizou o método experimental da ciência. Há relatos históricos que dizem que ele teria dito a seguinte frase: os filósofos, desde a antiguidade, usam a lógica e a dialética e a racionalidade, não é? Para chegar à verdade. Entretanto, eles vivem em conflito, o que me leva a acreditar que apenas a lógica e a dialética não são suficientes para se obter a verdade. É necessário mais, é necessário o julgamento de alguém de algo que sabe mais que qualquer filósofo. Este algo seria a natureza, que deve dar a última palavra, corroborando ou não com a hipótese que seja formulada. Então, ele dá assim partida, ainda lá no século XIII, no método experimental da ciência que usamos até hoje. Realmente um grande personagem esquecido pela história. Como você pode ver no slide, descreveu seu método científico como um ciclo repetido de observação, hipótese, experimentação, necessidade de uma verificação independente, ou seja, objetiva, desvinculada de crenças e preconceitos anteriores, mesmo relativos a autoridades seculares. Nesse slide você vê mais alguns detalhes sobre essa pessoa impressionante que foi o padre Roger Bacon. Pertencia à ordem franciscana que tinha a tradição de oferecer resistência ao tomismo, né? A escolástica, que tinha na pessoa do padre Tomás de Aquino o seu grande nome, né? Enfim, um pensamento à frente de sua época. O padre Roger Bacon, ele entendeu a necessidade da experiência direta. Dizia que sem a experiência, ainda que sob inspiração divina, nada poderia ser conhecido satisfatoriamente. Você vê aí no slide que ele criticou Tomás de Aquino porque escreveu sobre Aristóteles sem entender da língua grega. Também estava convencido que muitas tradições dos testamentos dos relatos bíblicos estavam deteriorados por erros de tradução. Inclusive, aí tem uma polêmica que não vamos entrar em detalhes aqui, nem discutir. Você pode até pesquisar sobre aquela questão bíblica do Antigo Testamento, de que Moisés não teria atravessado o Mar Vermelho, e sim um charco, um pântano, e que tudo foi um erro de tradução, mas enfim, isso aí não vem ao caso aqui do nosso estudo. Se você quiser, pode pesquisar,
Tem muito material na internet que trata aí dessa polêmica que muita gente nega e muita gente defende, enfim. Mas, de qualquer maneira, o padre Francis Bacon foi um crítico das traduções bíblicas, que para ele, em muitos casos, estavam erradas. Também criticou o método escolástico empregado nas ciências, que sempre recorria à autoridade, veja aí, das escrituras, ou de Aristóteles, ou dos próprios padres pensadores da Idade Média. Agora sim a gente vai entrar em Francis Bacon. Já estamos aí no século XVI para o XVII. Oficialmente falando, um dos fundadores da ciência moderna e do próprio empirismo. Alguns dizem que ele foi o último dos antigos, outros dizem que ele foi o primeiro dos modernos. Defensor ferrenho do método experimental. Nesse slide você vê alguns dados particulares, pessoais, históricos da figura de Francis Bacon. Aí no slide você vê que em 1621, Francis Bacon, não confundir com o padre Roger Bacon. Francis Bacon foi acusado de corrupção e teve que renunciar a seus títulos e seus cargos públicos. E aí passou o resto da vida, ainda bem, se dedicando unicamente à filosofia e à ciência, que, historicamente falando, para a gente foi melhor do que caso ele tivesse permanecido o resto da vida na política, lá e naquelas artimanhas do poder da sua época. E aí, nesse slide, um mapa conceitual, um esquema mostrando alguns detalhes importantes sobre a figura de Francis Bacon. Eu vou convidar você aí ao movimento anti-horário, começando lá em cima à esquerda. Experiência como critério de verdade, críticas a alguns pontos da filosofia, vários pontos da filosofia, principalmente natural, de Aristóteles. Saber é poder, o conhecimento deve ser obtido para gerar o controle sobre a natureza, os 4 ídolos que vamos ver no final da apresentação são aquilo que ele considerou que atrapalha na hora da pessoa buscar o conhecimento verdadeiro. Seguindo, progresso humano através da ciência, o método empírico indutivo, experiência, observação, regularidade, análise, generalização. Tudo isso a gente vai ver de forma resumida, e é claro, não temos muito tempo nos slides que se seguem. Bem, Francis Bacon desejou fazer do conhecimento científico um instrumento prático de controle da realidade, do mundo, da natureza. Ficou entusiasmado com as conquistas técnicas em sua vida, em sua época. A bússola, a pólvora, a imprensa. E ele compreendeu que a pesquisa experimental levaria ao avanço da ciência e, consequentemente, o bem-estar humano. Aí, por favor, depois você faça uma parada aí na apresentação, que tem aí algumas frases muito interessantes, e você sabe que através das frases deixadas pelos pensadores ao longo da história, a gente aprende muito sobre eles, não é? Eu vou pedir que você pare agora a apresentação para lê-las, tá bom? É importante. Bem, são frases muito interessantes que podem nos levar à reflexão, não é mesmo? Saber é poder, valorização da ciência e do laboratório, da experimentação laboratorial. E uma frase aí meio que muitos vão dizer preconceituosa com relação a ser aplaudido pelo povo que ele julgava vulgo, Mas aí embaixo é interessante, em amarelinho,
começar cheio de dúvidas é bom, porque você poderá terminar com alguma certeza. É uma crítica às pessoas que sempre julgam saber muito mais do que sabem, e isso vem desde os tempos de Sócrates, essa crítica, não é mesmo? Esse slide é bastante complicado, a gente tem que ter cautela, porque eu vou pedir que você dê uma pausa aí na apresentação para ler as características do empirismo, só que esse aí é o empirismo radical, puro, o empirismo como doutrina filosófica, que muitas vezes é confundido com as experiências que as pessoas vivem na sua vida cotidiana e também é confundido com um empirismo técnico, né? Científico do laboratório de pesquisa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso que você está vendo aí no slide seriam as características do empirismo. O empirismo enquanto doutrina filosófica. Só que a gente aqui acredita que Francis Bacon foi além disso. Antes de mais nada, é preciso dizer que ele achava importante estender ao máximo o poder do homem sobre a natureza. Tentativa de controlar a natureza, inclusive. Portanto, ele acreditava que seria necessário desenvolver a ciência aplicada às técnicas. Isso em si já foi uma grande inovação para a sua época. Para isso seria preciso conhecer as leis que regem o universo, pois só se triunfaria sobre a natureza obedecendo às suas leis. Enfim, esse objetivo baseava-se em alguns princípios. Em primeiro lugar, Francis Bacon acreditava que seria necessário rejeitar a autoridade dos antigos como algo dogmático, algo inquestionável. Que, na verdade, ele dizia, representam a juventude e a inexperiência do mundo. E agora você, por favor, leia as características aí do empirismo enquanto doutrina filosófica. É bom lembrar para você, repetindo aqui, que aí estão as características do empirismo enquanto doutrina filosófica, né? Essa questão em verde aí que você vê, que a mente nasce vazia, isso hoje, inclusive, já está negado pela neurociência cognitiva, pela ciência moderna, contemporânea, melhor dizendo. Mas é interessante ressaltar aqui que os empiristas, eles não criticavam ou negavam o poder dos sentidos de captar o mundo externo à mente, né? Os sentidos, veja aí em lilás, não existem para enganar. Se fosse assim, o ser humano não teria evoluído até os dias de hoje. Os sentidos são armas de sobrevivência muito poderosas que trouxe a nossa espécie sobrevivente até os dias de hoje. E a razão realmente tem a tarefa de interpretar os dados fornecidos pelos sentidos, né? É uma visão interessante. E lá embaixo você vê, a natureza equipou os seres humanos com os sentidos para que pudessem captar a realidade, o mundo além da mente. É aquela história, né? Os sentidos não podem enganar, como você vê no meio, a brancura só pode emanar do branco. Imagina que por que os sentidos mentiriam dizendo que você tem uma aparição vermelha que emanou do azul, né? Não faria sentido. É claro que os fenômenos produzidos pela natureza podem levar os sentidos a cometerem interpretações erradas, ou equívocos, mas aí é que entra a racionalidade e a técnica para
desvendar corretamente a interpretação do mundo ao nosso redor. Nesse slide você vê mais informações sobre o empirismo e eu gostaria de acrescentar a você que os dados confiáveis dos sentidos seriam o primeiro requisito do método indutivo de Francis Bacon. Ainda vamos ver o método indutivo mais à frente. E os sentidos com seus dados confiáveis que deveriam ser submetidos à experimentação e sobre o crivo, evidentemente, da racionalidade. Nesse slide eu coloquei para você um exemplo interessante desse embate entre racionalismo e empirismo. Eu botei aí dois argumentos, até mesmo usando a ciência atual, contemporânea, para você responder se seria um argumento que favorece o empirismo ou o racionalismo. Qual dos dois defensores utilizariam esses argumentos aí? Olha só, lá em cima. A noção de verdade e conhecimento pressupõem noções universais como universo, relatividade, buracos negros, infinito e vazio, matéria escura e etc. Esses conceitos da ciência contemporânea estão ao alcance dos sentidos humanos? Essa pergunta tende a valorizar o empirismo ou o racionalismo? É claro que você acertou, não é? Isso, você acertou. Esse é um bom argumento para defender o racionalismo, uma vez que os sentidos, tão defendidos pela doutrina do empirismo, não têm como captar esses conceitos. Então, isso valoriza a capacidade da razão. É um argumento defendido, então, pelos racionalistas. Agora vamos ao segundo. O que aconteceria se uma epidemia retirasse a racionalidade de todos os seres humanos? Mas se ao invés disso, tal epidemia retirasse os sentidos? Essas perguntas tendem a valorizar o empirismo ou o racionalismo? Isso, acho que você acertou. O segundo argumento valoriza o empirismo, porque valoriza os sentidos acima da razão. Na medida que uma epidemia que nos tirasse a racionalidade iria nos deixar como animais. E animais sobrevivem aí, como tantas e tantas espécies, apenas com os sentidos, ou seja, apenas com um instinto animal. Mas se retirasse de nós os 5 sentidos, mas mantivesse a nossa racionalidade, a nossa mente pensando, como seria não ver, não ouvir, não sentir os aromas do mundo ao redor, não ter paladar e tato. Simplesmente seria como se nós fôssemos apenas uma mente dentro de um recipiente com nutrientes, e não haveria como captar o mundo externo e não haveria sobrevivência. Nesse slide vamos ver as características do pensamento a posteriori. Lembrando que os racionalistas defendiam o conhecimento a priori, antes da experiência. E os empiristas defendem o contrário, que o conhecimento se dá a posteriori. Seria então, veja aí, o conhecimento que advém da experiência depois dela, do conhecido para o desconhecido.
Para os empiristas, não existem ideias a priori. Tudo nasce da relação com o mundo. Para os empiristas, só existe conhecimento se for a posteriori, depois da experiência. Eu também gostaria de dizer para vocês que Francis Bacon tinha aversão ao pensamento abstrato, característico da escolástica medieval, não é? A relação entre ciência e tecnologia é um fenômeno historicamente recente. Antes de 1500, ciência e tecnologia eram praticamente campos separados. Quando Francis Bacon associou os dois no início do século XVII, isso já foi uma ideia inovadora, para não dizer revolucionária. Bem, esse slide mostra uma frase muito importante de Francis Bacon, que pode ser até usada como um conselho para todas as gerações, principalmente os mais novos, o jovem. Olha bem, o homem é sua mente, e a mente é o seu conhecimento. Então, o homem é aquilo que sabe. O que o homem sabe estará sempre com ele, em qualquer lugar ou tempo. E, reforçando isso, Francis Bacon dizia que o conhecimento científico ele vai além da observação, já que pode ser aplicável, né? Praticado, é comunicável, é informativo, em oposição ao que é meramente sedutor, sentimental, por exemplo. Deve ser formulado de tal modo que outros investigadores possam verificá-lo. Só pode ser aceito quando verificado empiricamente, repetidas vezes, por vários especialistas, mas pode ser justificado também por observação e demonstração matemática, sem a obrigatoriedade da experimentação, como acontece na astronomia. Perfeito? Bem, nesse slide a gente vai ver uma coisa interessante da parábola que ele faz com a aranha, formiga e abelha, mas antes eu gostaria de dizer que para Francis Bacon a verdade surgiria do seguinte modo: da união da experiência com a racionalidade, com a razão. E, de acordo com essa atitude que já exprimia o espírito científico nascente, e constituiu o ponto de partida do método experimental moderno. E aí eu gostaria que você desse uma pequena pausa na apresentação para ler essa parábola interessante aí, onde ele critica a aranha e a formiga, mas defende a abelha. Sugere que o caminho da abelha seja o ideal. Veja aí. Então, tá bom, você pode ver aí a comparação que ele faz entre a aranha, a formiga e a abelha. Tá bom? Ficamos por aqui, mas já voltamos na aula 11b.